Ok, turma, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de inglês e hoje estudaremos o módulo 8, que se inicia a partir da página 50, ok? Aqui no módulo 8 temos o título Man-Made Change, ou seja, mudanças feitas ou causadas pelo homem, ok? Aqui abaixo do nosso título temos a seguinte frase: Look at the picture and talk to your classmates and teacher about it. Olhe a imagem e converse com seus colegas ou professor. Então, aqui a gente vai observar essa imagem após a leitura dos dois tópicos aqui, ok? Vamos lá, o primeiro tópico. What story is this picture about? Primeira perguntinha é sobre qual história você acha que essa imagem faz referência. Ou seja, quando você olha para essa imagem, o que vem à mente de vocês? O que você pensa? Se lembra de alguma coisa? Se você lembra de alguma coisa, vamos escrever bem aqui ao lado, ok? Eu vou dar uma dica para vocês. Olha aqui o capuz vermelho, olha a cestinha, olha o ambiente aqui, ó. Olha o lugar que essa pessoa está, na floresta. Segundo tópico, why is the girl walking alone through a forest? Por que a menina está andando sozinha na floresta? Por que você acha que ela está aqui sozinha, andando nessa floresta aqui? Por que você acha que ela está fazendo isso? Aí você escreve bem aqui a resposta, ok? Na página 51 temos o título The Little Red Riding Hood, ou seja, a Chapeuzinho Vermelho, isso mesmo. Então, essa figura bem aqui, ó, ela representa aquele conto infantil da Chapeuzinho Vermelho. Olha aqui, nota que se você não conseguiu descobrir, olhando as imagens e as frases aqui como referência, ela é a Chapeuzinho Vermelho. Olha a cesta de frutas. E para onde, agora que a gente já esclareceu, onde você acha que essa garotinha está indo? Se você já sabe a resposta, se quiser corrigir aqui, ó, pode colocar, tá bom? Então, na página 51, temos o nome Chapeuzinho Vermelho em inglês. Olha como é um pouquinho grande aqui, ó. Olha como é em inglês. The Little Red Riding Hood. É até um pouquinho enrolado falar, olha aqui, ó. The Little Red Riding Hood. Ou seja, a Chapeuzinho Vermelho. Vamos ler somente um trecho aqui para a gente entender do que se trata. The Little Red Riding Hood, ou seja, a Chapeuzinho Vermelho, was written a long time ago by the Green Brothers. Ou seja, olha como é que fica a nossa tradução. A Chapeuzinho Vermelho foi escrita há muito tempo atrás por dois irmãos chamados Green. Olha eles bem aqui, ó, nesse canto superior direito. Então, esses dois irmãos foram quem escreveram essa Chapeuzinho Vermelho aqui, ó, esse conto infantil. Eu vou estar postando lá na plataforma, no Google Sala de Aula, uma atividade extra sobre esses dois irmãos aqui. Aí eu vou fazer um resumo da história deles, tá bom? Um resumo da biografia para vocês entenderem mais ou menos de quem se trata e os outros contos também que eles fizeram. Eu acho que vocês vão gostar, é algo super interessante, porque esses irmãos Greens, eles não fizeram somente a Chapeuzinho Vermelho, fizeram outros, como Cinderela, Rapunzel, o Príncipe e o Sapo, enfim. Daí você já consegue entender, né? Então, Little Red Riding Hood significa Chapeuzinho Vermelho. E esse conto infantil foi criado por essas duas pessoas aqui, ó, os irmãos Grimm. Aqui abaixo temos um vocabulário sobre transporte. Vamos ler aqui, aqui é dentro do box. Put the letters, eu vou ler um pouquinho mais devagar. Put the letters in the right order. Ou seja, coloque as letras na ordem correta. Then put its number next to the correct mean of transportation. Depois coloque o número, coloque as letras em ordem e depois é para você enumerar aqui, ó, colocar em ordem e enumerar. Como já temos as respostas, como por exemplo, número 1 aqui, ó, eu vou dar um zoom para vocês entenderem.
Número 1, ela está toda embaralhada e a resposta é trem. Olha aqui, ó. Train, train. Então a gente vai procurar o trem. Deixa eu ver onde é que está o trem. O trem é bem aqui, ó. Aqui que a gente fez? Desembaralhamos a palavrinha trem, que em inglês é train, e enumeramos, ou seja, colocamos o número 1 bem aqui no trem. Eu vou só ampliar aqui para vocês visualizarem melhor as palavrinhas. Eu vou fazer a leitura com vocês. Primeira palavrinha aqui, ó. Train, bicycle, car, helicopter, truck, motorcycle. Em português, trem, bicicleta, carro, helicóptero, caminhão, motocicleta. Vamos aqui para o lado. Agora em inglês. Bus, boat, airplane, ship, hot air balloon, submarine. Agora em português. Ônibus, barco, avião, navio, balão de ar quente e submarino. Beleza, vocês já conseguiram? Se não conseguiram responder, é só voltar o vídeo e pausar para conseguir colocar as respostas, tá bom? E os números, é claro, tá bom? Vamos preencher aqui, colocar as palavras, as letrinhas dessas palavras, desses meios de transporte em ordem e enumerar as figuras, ok? Primeira coisa, colocar em ordem, como eu já mostrei para vocês como é que fica a ordem, e colocar os númerozinhos referente aqui aos meios de transporte. Ok, estamos na página 52 e agora a gente vai estudar um pouco sobre a parte gramatical da língua inglesa, ok? Sempre quando tivermos essas duas palavrinhas aqui, a grammar tip, significa que a gente vai pausar um pouquinho o que a gente está vendo. No caso, a gente está vendo sobre a Little Red Riding Hood, que é a nossa Chapeuzinho Vermelho, e também já vimos, paralelo a esse assunto, os meios de transporte. A gente vamos pausar um pouquinho para estudar um pouquinho da parte gramatical aqui desse box, tá bom? Não esqueçam, grammar tip é o box que se refere à parte gramatical do idioma inglês. Aqui abaixo, o que a gente vai estudar na parte gramatical? A gente vai estudar o passado simples e vamos montar um parâmetro, vamos montar um comparativo entre o passado simples e o presente simples. Então aqui, ó, gente, como já foi passado para vocês, o passado simples é aquele tempo verbal que temos a presença do ED aqui, ó, no final das palavras. O ED, como vocês podem perceber aqui que eu estou destacando. Passado simples, eu vou me deparar, ou seja, eu vou ter o ED no final das palavras. Olha aqui como a gente tem um ED no final das palavras. E o presente simples, eu vou ter, na maioria das vezes, o S. Olha aqui o S aqui, ó. Dá para enxergar o Szinho aqui, ó. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês um caminho mais fácil para identificar o que é um passado simples e o que é uma oração no presente simples. Primeira dica, como é que eu posso identificar o passado simples? Eu tenho que procurar o ED naquela frase. Por exemplo, se na prova estiver, por exemplo, circule a frase que está no passado simples, a primeira coisa que tem que vir a cabecinha de vocês é procurar o ED no final de várias frases que eu posso estar colocando no dia da prova, por exemplo. Agora, se a pergunta for diferente, identifique o presente simples ou identifique a oração que está no presente simples. Você vai procurar uma frase com ED? Não, você vai procurar uma frase que vai estar com uma evidência lá, o Szinho aqui, ó, como eu falei. Na maioria das vezes, a gente vai ter o Szinho aqui, ó, no presente simples. Agora, vamos ler somente a definição. O passado simples é usado para falar sobre coisas específicas que aconteceram no passado. Então, isso daqui a gente já viu. Passado simples, o mais importante é vocês entenderem que é basicamente quando temos o ED no final das palavras, tá bom? Aqui temos uma outra definição. Passado simples, ele é usado para falar sobre coisas específicas no passado, ok?
Como assim, professor? Não entendi coisas específicas. É simplesmente quando você coloca um período. O passado simples, ele necessita de um período. Como assim? Ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado, em 2011, 2012, 2013. Então, a partir do momento que eu coloco um período naquela determinada frase, eu estou de frente de um passado simples, não esqueçam, tá bom? Em inglês, assim como em português, temos vários tipos de passado, mas o passado simples é aquele que a gente presencia, é aquele que a gente tem um período. Exemplo, se eu falo, por exemplo, eu comi pizza, tem algum período nessa frase? Não. Agora olha outra frase, eu comi pizza antes de ontem, tem período? Tem, qual é o período? Antes de ontem. Então, essa frase, eu comi pizza antes de ontem, é passado simples. Ah, professor, então quer dizer que a frase, eu comi pizza, não é passado simples? Não, não é passado simples, é o que eu estou falando aqui, gente. Passado simples, eu preciso de um período. Olha aqui, ó, um período específico. Olha os exemplos aqui, ó. Eu comi pizza ontem, eu me casei em 2011. A Sandy se mudou para a Europa ano passado. Eu acordei tarde essa manhã. Então, notem aí que tem que ter um período. E é isso que vai diferenciar dos outros passados em inglês. Então, a segunda observação que eu passei para vocês agora é que o passado simples, ele tem um período específico. O que é período? Antes de ontem, semana passada, mês passado, enfim. Qual foi a primeira observação? A primeira observação foi do ED que eu passei. Primeira observação, se a palavra tiver ED, é passado simples. Segunda observação, se a frase tiver um período específico, como eu já falei para vocês, é passado simples. Se não tiver um período específico, não é passado simples. Agora vamos estudar um pouquinho sobre o presente simples. Presente simples, como eu já falei para você, já destaquei, é aquele basicamente que a gente se depara, que a gente encontra o S aqui no finalzinho da palavra, ok? Mas além disso, vamos ver outra definição. O presente simples é usado para falar sobre hábitos. Aqui, ó, vamos parar bem aqui. Isso aqui já é o suficiente. Então, o presente simples, ele vai ser usado para falar sobre hábitos. Somente isso, tá bom? O presente simples vai ser usado ou é usado para falar sobre hábitos. É importante que vocês coloquem no material de vocês. Não é para deixar nada aqui em branco. Eu vou ajudar vocês aqui, ó. Puxa uma setinha para cá e escreve o seguinte. Já que você vai puxar uma setinha, não precisa escrever o passado simples. Não precisa escrever isso novamente. Só escreva o seguinte. É usado para falar sobre períodos específicos. É o passado simples. O presente simples, ele é usado para falar sobre hábitos, tá bom? Falar sobre hábitos. Aí acha um lugarzinho para escrever isso, porque, como vocês podem perceber, esse texto aqui está todo em inglês. Aí vocês coloquem aí o que achar necessário. Aqui temos alguns exemplos de frases no passado simples, essa primeira coluna passado simples e essa segunda coluna no presente simples. Por que, professor, tem mais de uma aqui, ó, mais de uma coluna e mais de uma linha? É para exemplificar o seguinte: todo o tempo verbal ali, ó, como por exemplo, passado simples e presente simples, sempre ele pode ser colocado em três formas: na afirmativa, na negativa ou interrogativa, tá bom? Então temos o passado simples na forma afirmativa, passado simples na negativa e o passado simples na interrogativa. Como é que isso funciona? O passado simples na forma afirmativa eu tenho ED, simples. Passado simples na forma afirmativa eu tenho ED. Na forma negativa eu vou ter essa palavrinha aqui, ó, D-I-D-N apóstrofo T. Sempre eu vou ter essa palavrinha na negativa no passado, tá bom? O que isso quer dizer? Essa palavra D-I-D-N apóstrofo T significa o quê? Quando eu coloco ela na frase, significa que eu estou passando toda a frase na forma negativa lá para o passado.
Deu para entender aí? Essa palavrinha ela configura a negativa no tempo verbal passado, ok? E como é que eu faço a interrogativa? Já vi que a afirmativa acrescento ED, é mais fácil. Na negativa eu acrescento essa palavrinha que eu acabei de falar para vocês. E na interrogativa eu faço o quê? Eu acrescento a irmã dela, só que sem o N apóstrofo T, ou seja, somente o D e D. Olha aqui, ó, D e D. A interrogativa é bem fácil também. Como é que eu formulo ela, que eu falei para vocês? É só acrescentar o D e D no começo ali das frases. Como é que isso vai cair na prova? Vai cair na prova a forma, como é que você vai ter que saber, como é que você vai ter que entender. Você vai ter que entender pela estrutura. Por exemplo, se eu comecei com D e D, eu sei que a frase é interrogativa. Se eu não comecei com D e D, ela só pode ser afirmativa ou negativa. Agora, se eu já saquei que pode ser afirmativa ou negativa, eu tenho que entender que se eu tiver esse D e D, N apóstrofo T, é negativa. Se eu não tiver, ela é afirmativa. Ah, mas como é que na prova vai estar fácil, por exemplo, vai ter a pontuação? Não vai estar claro assim com a pontuação, tá bom? Vai estar, por exemplo, identifique os tempos verbais em suas formas diferentes, ou seja, afirmativa, negativa e interrogativa. Aí, ponto. Identifique a forma interrogativa. Aí você vai procurar nas alternativas ou que tem um ponto de interrogação. Só que eu não vou colocar o ponto de interrogação, gente. Senão facilitaria muito. Você vai ter que entender que a interrogativa é aquela oração, é aquela sentença que tiver o D e D. Então não leve em consideração lá na prova, no dia da prova, olhar a questão da pontuação, tá bom? O que eu quero que vocês entendam? Quero que vocês coloquem na cabeça de vocês a estrutura. Se eu tiver uma frase somente com ED, é afirmativa. Se eu tiver uma frase sem o ED, mas tiver essa palavrinha bem aqui, ó, é negativa. Agora, se eu não tiver uma frase nem com ED, preste atenção aqui, ó. Se eu não tiver a frase sem o ED, é interrogativa aqui no começo, D e D, ó. Se o D e D tiver no começo, é interrogativa. No tempo verbal, presente simples, temos uma dinâmica parecida. Uma forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, como eu falei para vocês, no passado simples eu tenho o ED. No presente simples eu tenho o Szinho bem aqui, olha a letra S. Na forma negativa, eu tenho uma palavrinha parecida com a que eu uso no passado aqui, ó, na forma negativa. Só que é a letrinha O bem aqui, ó. Então fica como D-O-N apóstrofo T. Quando tivermos essa palavra, significa que eu estou de frente do tempo verbal presente simples na forma negativa. E como é que eu identifico a forma interrogativa? É só eu olhar. Se tiver o DO no início da frase, então é uma oração interrogativa. Em resumo, o presente simples é o seguinte. Se eu tiver o S na oração, na maioria das vezes é presente simples na forma afirmativa. Se eu tiver essa palavra don't, é na forma negativa. Se eu tiver o DO no início aqui, ó, lá da frase, é interrogativa. Não esqueçam. Agora vamos para a seção checkpoints referente ao nosso módulo 8. Temos a questão 2 e 3. Aqui está dizendo o seguinte: guess the mean of transportation. Adivinhe o meio de transporte. Temos letra A, B e C. Aqui eu coloquei para vocês uma faixinha para não identificar qual é esse meio de transporte, para vocês terem um trabalhinho extra aí. Vocês podem procurar na internet, mas eu vou estar ajudando aqui, eu vou dar a dica. Aqui temos 3 charadas que vocês vão tentar descobrir qual é esse meio de transporte. Primeira dica, primeira charada. É um veículo pequeno usado para viajar na água ou sobre a água. Aí você pensa um pouquinho e coloca bem aí. Novamente, a letra A é um veículo pequeno usado para viajar sobre a água. Letra B é um veículo que tem 4 rodas e pode carregar de 4 a 5 pessoas. É um veículo de 4 rodas que pode estar levando de 4 a 5 pessoas.
Aí você coloca bem aqui, ó, qual é o veículo que você acha que é referente a essa charada da letra B. Letra C é a forma mais comum de viajar de uma cidade para outra cidade, ou de uma cidade para outro país, ou de um país para outros países aí. Qual é o meio mais fácil de viajar de um país para outro país, ou de uma cidade para outra cidade? Aí você coloca bem aqui, ó, será que é moto, carro? Aí você imagina aí, vamos pensar um pouquinho. A questão 3, como vocês já pensaram bastante aqui, eu já coloquei as respostas, lembrando que vocês podem estar voltando, pegando essas dicas que eu passei para vocês, essas charadas, pausando um pouquinho o vídeo para dar um tempo para vocês pensarem e preencher aqui com as respostas, ok? Questão 3, eu vou só ampliar para vocês passarem para o material de vocês. Essas são as respostas da questão 3, ok? Então vamos lá. Agora, na página 53, temos uma imagem e um texto aqui abaixo. A gente vai ler somente alguns fragmentos, tá bom? Então vamos lá. Aqui está dizendo, eu vou fazer uma leitura simultânea, tá bom? No final do século XVIII, olha aqui, ó, essa palavra century é século. No final do século XVIII, um homem inglês chamado James Watt inventou o motor a vapor. Então, no final do século XVIII, um homem inglês chamado James, só por curiosidade, James, quando a gente vai traduzir para o português, a gente traduz como Tiago, tá bom? Então, se você tem um amigo chamado Tiago, em inglês ficaria James, que seria o equivalente lá deles. O que esse James inventou? Ele inventou o motor a vapor. Antes, os artesãos usavam utensílios manufaturados, aqueles utensílios feitos à mão. Então, era bem rústico, era bem basicão. Eles usavam as próprias mãos, ou seja, sem um maquinário adequado. Como vocês podem perceber, só por esse fragmento aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Aqui nessa imagem está nos apresentando esses artesãos, como mudou a forma de trabalho deles, né? Uma vez que era tudo feito à mão, era bem artesanal, aí com a chegada da tecnologia, com esse motor a vapor, facilitou um pouquinho mais o trabalho deles. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa revolução industrial, ok? Vamos lá. Na próxima página, temos o seguinte. Take a look at the infographic describing the phase of the industrialization, which phase the text about described. O seguinte, olhe esse infográfico, eu estou traduzindo, olhe o infográfico e descreva as fases da industrialização. Como vocês podem perceber, eu falei para vocês ali, dei uma prévia sobre esse subtópico que a gente está estudando, que é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve várias fases aqui no Brasil, por exemplo, né? E também em outros lugares do mundo, mas especificamente no Brasil a gente fala de três fases, três revoluções na verdade. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Aqui em inglês a gente vai ver, são termos relativamente parecidos, mas a gente vai usar essa palavra indústria, tá bom? Eu posso estar falando como primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. Professor, mas a minha professora falou que são três fases da Revolução Industrial. Correto, tá bom? Mas os americanos ou os ingleses, didaticamente lá na escola regular deles, eles aprendem que são 4 fases, tá bom? Aqui no Brasil a gente aprende, são 3 fases da Revolução Industrial. Então, vamos destrinchar aqui, ó. Primeira fase, como eu falei para vocês agora há pouco, é sobre o motor a vapor. Lembra lá que eu acabei de falar sobre os artesãos que tinham muito trabalho, que tinham que fazer tudo à mão, aí conseguiram inventar o James, que eu falei para vocês, que é o nosso equivalente a Tiago aqui no Brasil. Ele chegou e inventou o motor a vapor, aí facilitou bastante o trabalho. Isso é chamado de primeira revolução industrial. É claro que aqui, gente, é um resumo.
foi inventado muitas outras coisas além do motor a vapor, mas isso daqui é só para exemplificar. Isso é chamado de fase 1 ou primeira revolução, ok? Também aqui tá sendo chamado como indústria 1.0. Vamos ver como primeira fase para a gente entender melhor. Na primeira fase, o que acontece, professor, basicamente? Então, é a invenção do motor a vapor. Aí eu quero que vocês coloquem bem que vamos identificar. Invenção do motor a vapor é a primeira fase. Não esqueça, primeira fase da Revolução Industrial, lembrando que a gente está tendo como contexto o ensino de uma escola regular nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ok? Então, primeira fase é a invenção do motor a vapor. Coloca bem aqui pertinho desse maquinário. Segunda fase. Na segunda fase vai ser o início da utilização da eletricidade. Então vai ser a nossa indústria 2.0 ou segunda fase da Revolução Industrial. Ah, professor, na segunda fase somente foi inventado a energia elétrica? Não, foram também outras coisas. Isso daqui é só para identificar, ok? Na terceira fase é quando a gente começa a ver na Revolução Industrial o maquinário realmente aparecendo aqui, ó. O maquinário, ou seja, quando o homem deixa de trabalhar daquela forma mais manual e ele passa a ajudar aquela máquina, aquela determinada máquina que faz a função a cumprir exatamente com o objetivo do maquinário. Ou seja, temos a pessoa ali desenvolvendo juntamente com a máquina. Aqui no caso estamos vendo uma mão mecânica, mas para ela funcionar eu preciso de um trabalhador bem aqui, ó, para que ele possa estar gerindo ela, para que ele possa estar mexendo ela para cumprir com as funções dela. Por que eu estou falando isso aqui nesse ramo da indústria 3.0, que é a terceira fase da Revolução Industrial? É para a gente montar um comparativo entre a terceira fase e a quarta fase. A quarta fase, diferente da terceira, aqui a gente não vai precisar de um ser humano, ou seja, é tudo já automatizado, ou seja, são comandos que máquinas estão dando para outras máquinas. Aqui nesse, por exemplo, se uma fábrica tem 30, 40 braços mecânicos desses, então eu precisaria de 30, 40 pessoas também gerindo, tomando conta desses braços mecânicos. Aqui no caso, eu tenho que máquinas tomando conta de máquinas também. Então a diferença da revolução da terceira fase para a quarta fase é que a gente vai ter um controle automatizado na quarta fase da Revolução Industrial. Página. Ok, agora a gente vai resolver os exercícios de aplicação referente ao nosso módulo 8. Lá na página 60 temos a questão 1. Nessa página 60, somente a questão 1. Vamos aqui. Como é que vai se dar a resolução dessas questões? Eu quero as respostas em português, ok? Eu vou estar traduzindo as perguntas e vocês vão estar respondendo em português. A letra A. Olha o que diz na letra A. Como você acha que os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas viajavam antigamente? Ou seja, lá no passado, como vocês acham que eles viajavam de uma cidade, de um vilarejo para outro vilarejo? Vocês acham que eles iam andando a cavalo? Aí vocês colocam o que vocês acham aqui, ó. A letra B. How about you? How do you travel? Aqui está dizendo o seguinte, isso aqui é pessoal, gente. Agora, nos dias atuais. E você? Como é que você viaja? Quando você faz uma viagem com seus pais ou com outro familiar, como geralmente você vai? De carro, de ônibus, de avião? Aí coloca bem aqui, ó. Letra C. How did students go to school in the 19th century? Na sua opinião, como é que vocês acham que os estudantes iam para a escola no século XIX? O que eles usavam? Eles iam de quê para chegar até lá na escola? A letra D. Como é que você vai para a escola? Ou seja, qual veículo ou você vai andando para a escola? How do you go to school? A letra D é essa que é a tradução. Como você vai à escola? A letra E. Lembrando que a gente está falando somente sobre veículos, ok?
veículos. Letra E. How did people heat their food in the 19th century? Como é que você acha que as pessoas esquentavam seus alimentos no século XIX? Aí coloca bem aqui, ó, como vocês acham que eles esquentavam os alimentos. A letra F. How do you heat your food? Como é que você esquenta seu alimento nos dias atuais? Como é que as pessoas esquentam os alimentos? Você coloca bem aqui. Letra G. Do you like warm showers? Você gosta de água quente? Aí uma resposta também pessoal, você vai estar colocando se você gosta ou não de água quente. Agora aqui na seção do dever de casa, seção do homework, temos aqui questão 2, vocês vão marcar a letra A, e na questão 3, vocês vão colocar essas palavrinhas aqui, ó. Se não der para visualizar, só mandar uma mensagem no meu PV que eu vou estar tirando a foto, porque a atividade vocês já coloquei respondida aqui, porque eu vou estar postando uma atividade na plataforma lá do Google Sala de Aula. Então, deixa eu ampliar aqui. Olha, se não conseguirem visualizar, é só me mandar uma mensagem no PV que eu vou estar mandando a foto, ok? Aqui no vídeo fica às vezes muito embaçado.